Olá, saudações a todos aí vocês que me veem agora, me acompanham agora. Vamos falar do politicamente correto. É a corrente ideológica mais importante no mundo ocidental hoje. Digo no mundo ocidental porque no mundo islâmico o politicamente correto não tem praticamente expressão nenhuma, mesmo pode-se dizer no mundo hindu, no mundo budista extremo oriental, se bem que no budismo ocidental certamente o politicamente correto tem bastante importância, mas ele é dominante hoje no mundo ocidental, na Europa, especialmente na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, Canadá, na América Latina, no mundo, curiosamente no mundo na Europa do Leste, né, ou na Europa em que a influência maior não é do protestantismo, a influência religiosa não é do protestantismo nem do catolicismo, mas da Igreja Ortodoxa, a influência é menor. Tá? Mas como caracterizar essa corrente ideológica, essa nova Weltanschauung, essa nova visão de mundo dominante que substitui ou veio substituir o marxismo, o socialismo, o comunismo? À primeira vista parece ser uma nova manifestação daquela velha patrulha fundamentalista, mas é uma nova manifestação secular, né? Não religiosa. Mas mais importante ainda, é uma blitzkrieg, um ataque concertado contra valores e práticas aceitos como bons e verídicos universalmente, Oriente e Ocidente. O objetivo final é estabelecer uma contracultura, uma contramoralidade. O modo da ação do politicamente correto, apesar dele ser um sucessor do marxismo, do socialismo, do esquerdismo, ele difere da ação do comunismo, por exemplo, porque o comunismo se caracterizou por uma extrema brutalidade e crueldade, especialmente na tentativa de extirpação, de extinção, de eliminação da religião das várias nações nas quais o comunismo se implantou ao longo do século XX. Segundo o autor britânico William Stoddard, que lançou agora recentemente aqui no Brasil seu último livro, que se chama O Poder do Esquerdismo e o Politicamente Correto, ele pergunta qual é a característica filosófica essencial do comunismo, e a resposta que ele dá é o sistemático e brutal engajamento no extermínio total de todas as religiões. William Stoddard prossegue. Após 70 anos de engano e pretensão, durante os quais gozou da aprovação entusiasmada da Academia Ilustrada, em todo o Ocidente, o comunismo soviético afundou de forma espetacular. Desnecessário dizer que o mal e a ignorância que se concretizaram aí não evaporaram simplesmente. O mal e a ignorância não podem deixar de encontrar outras formas de expressão. Na minha opinião, uma dessas formas de expressão mais característica é justamente o politicamente correto. No nosso século XXI, essa blitzkrieg concertada contra a tradição e a espiritualidade não assume mais a forma da materialização ou da solidificação como manifestado pelo velho comunismo, mas assume a forma daquilo que o metafísico francês René Guénon, autor de A Crise do Mundo Moderno e O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, chamou de dissolução. Então, no século XX, segundo Guénon, nós tínhamos uma solidificação materialista, mas agora nós passamos para uma fase da dissolução pós-moderna que caracteriza justamente o politicamente correto. Guénon observou nesse livro profético, genial, chamado
O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, que existe em português já há muitos anos, já teve várias edições no mundo todo e também no Brasil. O Guénon dizia que na primeira metade do século passado o mundo moderno era dominado pela mentalidade materialista, ou a mentalidade da solidificação, e que depois disso viriam forças que tendem para a dissolução. E isso, na minha opinião, corresponde exatamente às crenças e práticas da autodenominada correção política. Em outras palavras, a ação materialista comunista esgotou seu papel e foi substituído por novas forças anárquicas e dissolventes. A fase do materialismo estrito, ademais, foi negativa, no sentido de negar a sabedoria de sempre comum ao Oriente e ao Ocidente, enquanto que a fase atual é uma obra de dispersão na multiplicidade e preparação de uma contra-tradição e uma contra-moralidade. Mas se o Guénon, que faleceu em 1951, ainda estivesse entre nós, possivelmente faria um novo livro, desta vez intitulado O Reino da Dissolução ou O Reino da Desordem. Além disso, depois do suposto igualitarismo dessa mentalidade materialista socialista, chegamos agora a uma contra-hierarquia, uma contra-moralidade do politicamente correto, com a intensificação do individualismo, do relativismo, da fragmentação, da instabilidade social, moral, cultural, comportamental. Também podemos abordar o politicamente correto, dizendo que ele constitui o que se chama hoje de esquerda identitária. A esquerda identitária se caracteriza por ter alterado as doutrinas originais do marxismo, que afirmavam que é a infraestrutura econômica que está na base de tudo, enquanto que o politicamente correto diz que é a superestrutura cultural que é o mais importante. Deste modo, as raízes do politicamente correto de hoje estão nas ideias e conceitos neomarxistas da Escola de Frankfurt, a famosa Escola de Frankfurt da primeira metade do século XX, dos alemães Adorno, Marcuse, Habermas, Reich, etc. E o que eles buscaram? Uma convergência entre Marx e Freud, entre o materialismo histórico e a psicanálise, entre a política e a sexualidade, entre uma macro transformação social e econômica da sociedade, juntamente com uma micro transformação individual no campo das mentalidades e da moral. Autores neomarxistas como o italiano Antonio Gramsci e os alemães de Frankfurt, como Adorno, Habermas, Reich, etc., foram os principais agentes desta mudança da tese central do materialismo marxista da dimensão econômica como motor da história para a superestrutura cultural e moral. Capitalismo e repressão sexual são os objetivos imediatos dessa escola de Frankfurt, mas os alvos mais profundos são a tradição, a religião e o sistema moral. Não esquecendo a linguagem, obviamente, como a gente pode verificar pelo uso crescente em muitas das nossas mais prestigiosas universidades ocidentais, do que o politicamente correto chama de linguagem inclusiva, que na verdade não inclui nada, não inclui ninguém, apenas distorce a natureza das coisas segundo a visão muito particular e idiosincrática dessas panelinhas de iluminados, de bacanas, de celebridades e subcelebridades que estão à vanguarda do politicamente correto e que tornam a compreensão da realidade muito mais difícil. Um aspecto histórico interessante da questão é que foi somente após o fracasso do socialismo real, com a queda do Muro de Berlim em 89, da própria União Soviética em 1991, que a ideologia da tomada do poder
pela subversão das mentalidades e não mais pelos métodos violentos dos bolcheviques russos, é a partir daí, né, a partir então do colapso do socialismo real, que os autores da escola de Frankfurt, Gramsci e outros autores se tornaram leituras obrigatórias nas universidades, faculdades ocidentais, como eu mesmo testemunhei em meus anos de Colégio Santa Cruz, USP, PUC e a temporada que eu passei na George Washington University nos Estados Unidos. Mas tem um autor português que chama Jaime Nogueira Pinto, que diz que também que o politicamente correto é caracterizado pelo maniqueísmo e reducionismo. Segundo esse Nogueira Pinto, a história se reduziria para o politicamente correto a uma luta entre opressores e vítimas, na qual os corretores políticos, ou seja, os novos bedéis ideológicos dos nossos dias, os novos patrulheiros, limitam e reduzem a extrema complexidade do real apenas aos extremos do preto e do branco, significando opressores e vítimas. A intolerância, a imposição de uma única visão correta, apesar da enorme propaganda que o politicamente correto faz em favor da liberdade, da tolerância e diversidade, são só palavras ocas, palavras iscas, porque elas não têm nenhuma realidade. Se usa muito os termos diversidade, tolerância e liberdade para impor um sistema que justamente tolhe toda a liberdade, corta a diversidade e só tem tolerância com aqueles que pensam igual ao politicamente correto. Os que pensam de forma diferente são silenciados, ou são perseguidos, ou são processados e eventualmente até mesmo presos. O que eu estou vendo aí no horizonte é um novo macartismo, né? Uma perseguição ideológica feroz por parte do progressismo contra aqueles que não compartilham da sua cartilha intolerante. O politicamente correto é também individualista em sua abordagem. Ele dá predomínio da identidade pessoal e da singularidade em vez dos interesses sociais globais. O foco do politicamente correto são as minorias. O politicamente correto se orgulha de defender a justiça e a correção, se preocupa muito em não ofender ninguém, exceto, é claro, as comunidades tradicionais e religiosas, que são demonizadas pelo politicamente correto, como bem notou um historiador americano de esquerda, Mark Lilla. Na verdade, toda a mensagem do politicamente correto está baseada na identidade das minorias e na fragmentação da sociedade em uma miríade de segmentos. A correção política abandonou o trabalhador industrial, camponês, o trabalhador rural, para privilegiar as minorias étnicas ou sexuais. O novo reduto do politicamente correto não é mais o reduto do antigo socialismo, a fábrica, o campo, o mundo do trabalho, mas uma classe média bacana, que é avançada, supostamente avançada, que está na academia, na imprensa, entre os artistas militantes, os formadores de opinião, os bacanas em geral. Um desenvolvimento inesperado de todo esse processo é que a própria esquerda convencional está cada vez mais incomodada com o politicamente correto, argumentando que a esquerda identitária desviou o foco das questões econômicas e sociais fundamentais, mas que no final favorece o establishment, o sistema, o capitalismo. A acusação que faz sentido do seu ponto de vista, né, se observa como um discurso correto, é apoiado e financiado por empresas bilionárias, grandes corporações, mesmo magnatas como o Bill Gates, o Jeff Bezos, o George Soros, o Sergey Brin, do Google e tantos outros. Levando em conta essa situação, não é impossível imaginar uma aliança tática
inesperada, num futuro não muito distante, entre um conservadorismo moderado e um progressismo moderado. Os dois se uniriam para enfrentar o extremismo do politicamente correto. Eu finalmente concluo essa breve apresentação sobre o politicamente correto, dizendo que, obviamente, ele não escapa aos marcos intelectuais da Weltanschauung moderna, materialista, que estrutura uma civilização, que é a que a gente vive, que é meio Vaishya, meio Shudra, como Fritjof Schumann observou no seu livro O Sentido das Raças. Vaishya e Shudra são termos emprestados da antropologia espiritual da Índia e caracterizam uma civilização de caráter mercantil, que despreza ou é indiferente à contemplação e à espiritualidade, está obcecada com a economia e o bem-estar, este bem-estar concebido em modo puramente materialista e sem levar em conta qualquer aspiração espiritual. Segundo Fritjof Schumann, nesse livro O Sentido das Raças, no início do século XX praticamente ninguém sabia que o mundo estava doente. Mas hoje quase todos o sabem, que o mundo está doente. Mas ainda estamos muito longe de que todos conheçam as causas e as raízes do mal e sejam capazes de discernir os melhores remédios. Coube ao politicamente correto propor uma nova ideologia, a única ideologia supostamente capaz de derrotar os males de nosso tempo. Ora, a necessidade de uma ideologia ou o desejo de opor uma ideologia a outra já é uma admissão de fraqueza, e as iniciativas que derivem desse ponto de vista estão fadadas ao fracasso. O que se deve fazer é confrontar as ideologias com os princípios e valores essenciais e universais que sempre existiram e que nós não poderíamos inventar, porque esses princípios e valores essenciais existem fora de nós, acima de nós, como expostos, por exemplo, pelos sábios e santos das diversas civilizações mundiais. Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, Mestre Eckhart, Ibn Arabi, Maimônides, sem contar os grandes fundadores de civilização, Jesus Cristo, o Buda, Maomé, Moisés, os avatares hindus. Além disso, esses princípios e valores universais e perenes sempre nos foram acessíveis. Quais são eles? Voltamos aqui ao que o autor britânico William Stoddard disse no seu livro recém-lançado no Brasil, O Poder do Esquerdismo e o Politicamente Correto. Os princípios e valores fundamentais, essenciais, são encontrados na filosofia e na espiritualidade. São os seguintes: objetividade, caridade e humildade. A objetividade implacável dos sábios e a caridade e humildade dos santos. Esses princípios, diz Stoddard, devem ser nossas diretrizes, os santos e os sábios devem ser os nossos ideais e os nossos modelos.